Olá, eu sou Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, para mais um estudo da Palavra de Deus. No livro de Apocalipse, vemos que 7 candelabros estão na presença de Cristo. Candelabros estes que representam as 7 igrejas que estavam na Ásia. Quando o apóstolo João recebe a revelação, através das visões e de tudo aquilo que o Senhor diz para ele, escreve tudo em um livro e endereça as 7 igrejas da Ásia, que representam, na verdade, a igreja de Cristo na Terra. Cada igreja é tratada com uma particularidade. Cada uma recebe os elogios que merecem e as advertências para que se corrijam dos seus pecados. Jesus deixa bem claro no livro de Apocalipse que as coisas reveladas estariam próximas de acontecer. E ele mesmo revela em Apocalipse 22, verso 7, «Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro». A era da igreja nesta terra está chegando ao fim. A plenitude do tempo dos gentios está terminando. E como está em Apocalipse, capítulo 21, verso 3, o reino do nosso Senhor será estabelecido sobre os homens para sempre, que diz: «Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus». Por isso a importância das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Igrejas estas que representam a era da igreja nesta terra. Jesus está alertando a sua igreja, pois o tempo de todas estas coisas acontecerem está próximo. Vejamos então o que Cristo diz à igreja que está na cidade de Pérgamo. Apocalipse, capítulo 2, verso 12 ao 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Pérgamo foi uma cidade grega histórica, conhecida também por possuir o altar de Pérgamo, dedicado ao deus da mitologia grega Zeus. Uma cidade culturalmente importante, pois possuía uma biblioteca quase tão prestigiada quanto a Biblioteca de Alexandria. Quanto a esta cidade, Jesus tem uma acusação séria contra ela, pois ele afirma que nesta cidade está o trono de Satanás. Ao dizer isso, Jesus deixa bem claro a quem aquela cidade tem servido. A palavra nos ensina que ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. A igreja que estava em Pérgamo tinha que enfrentar estes problemas, pois eles viviam nesta cidade que servia a Satanás e que desprezava o Senhor. Daí vem o elogio do Senhor, que diz: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. No entanto, a advertência de Jesus para a igreja de Pérgamo traz a revelação de que algumas das pessoas da igreja estavam se contaminando com os ensinos de Balaão e também os ensinos dos nicolaítas. Os nicolaítas eram agentes propagadores de imoralidades e da idolatria entre os primeiros cristãos, uma seita herética que se infiltrava no meio da igreja. Veja que o Senhor cita Balaão. Balaão, que foi o profeta ganancioso que aceitou o dinheiro para amaldiçoar o povo de Israel. Quando Israel chegou às terras dos Moabitas, o rei Balaque ficou com medo
Então mandou chamar Balaão para que amaldiçoasse os israelitas e abençoasse os moabitas. Quando o adivinho Balaão percebeu que não se podia amaldiçoar Israel, percebeu então que Israel não poderia ser vencido, pois o Senhor estava com eles. Sabendo disso, Balaão entende que se afastasse o povo de Israel do Senhor, poderiam vencê-los. Então ele aconselha aos inimigos de Israel para seduzi-los e convencê-los a praticar a idolatria e a imoralidade sexual. E isto realmente funcionou. E todas as vezes que os israelitas pecavam e se afastavam de Deus, perdiam as suas batalhas. E isto era exatamente o que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. É isso que o diabo vem fazendo desde o princípio com a igreja. Satanás sabe que a igreja com Cristo é invencível e que para vencer a igreja é necessário que a igreja se afaste do Senhor. E para isso ele usa da mesma estratégia de Balaão. Veja que na igreja de Pérgamo estavam infiltrados agentes propagadores da imoralidade e da idolatria, que eram os nicolaítas. Satanás conhece a palavra e sabe que as nossas iniquidades nos separam de Deus, pois é isto que está em Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vejam que o trono de Satanás estava na cidade de Pérgamo, porque aquela cidade fazia as vontades do diabo. O erro da igreja que estava em Pérgamo era permitir que os costumes, a cultura e os ensinamentos pagãos entrassem dentro da igreja. Igualmente acontece nos dias de hoje, pois a palavra afirma: o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo não está servindo ao Senhor. Automaticamente, se não está servindo ao Senhor, está servindo a Satanás. Se há servos, há também um trono. E o mesmo trono de Satanás que estava na cidade de Pérgamo também está no mundo. E o diabo continua usando da mesma estratégia, inserindo no meio da igreja seus agentes que procuram convencer a igreja que o mundo tem que entrar na igreja. E há exemplo do que aconteceu nos dias de Balaão, quando ele conseguiu enganar os israelitas. O diabo também, nos dias de hoje, tem enganado a muitos através das mentiras e das heresias. Tem convencido parte da igreja que é normal se parecer com o mundo e ter as mesmas práticas que se tem no mundo. Mas o objetivo dele é o mesmo desde o princípio: afastar a igreja de Cristo, afastar o povo de Deus da comunhão com o Senhor. Por isso, o alerta à igreja de Pérgamo é para toda a igreja de Cristo na terra. Jesus, sabendo do que está por vir, que no grande dia do Senhor todos os seus inimigos serão destruídos, ele repreende e alerta para que a igreja naquele dia não esteja do lado errado. O mundo não leva a sério a palavra de Deus, mas a igreja precisa levar e temer ao Senhor, pois no dia do juízo não haverá mais tempo para voltar atrás. O estilo de vida pecaminoso que este mundo incentiva a ter não herdará o reino de Deus, pois assim afirma a palavra em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Por isso, querido e querida, você que é o templo do Espírito Santo, não permita que o mundo entre em você. Ouça o que Cristo diz à igreja de Pérgamo: arrependa-se das práticas pecaminosas e se guarde para o Senhor. E naquele grande dia, que está cada vez mais perto, Ele te dará do maná escondido, um manancial de bênçãos inigualáveis, que estão reservados somente para aqueles que permanecerem firmes e fiéis até o fim. Fique com Deus, fique na paz.